Sobre a tragédia que acometeu o Rio Grande do Sul, nós observamos muitos movimentos de ajuda humanitária, sejam governamentais, não governamentais, também entidades religiosas. Houve um grande movimento de ajuda, de socorro humanitário à população do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de ler com vocês aqui uma passagem bíblica que está em Lucas, no capítulo 10, onde Jesus dá um exemplo de o que seria o seu próximo, a pessoa que você poderia contar para te apoiar, te ajudar num momento difícil. E é um exemplo de amor, é um exemplo de misericórdia que Jesus conta. Eu queria compartilhar com vocês. Depois vocês podem tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Mas vamos lá. Diz assim o texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Então, uma observação, era uma pessoa religiosa, não era um religioso qualquer, era uma pessoa que tinha um conhecimento profundo da lei, da religião. E ele se aproxima de Jesus não porque ele quisesse aprender alguma coisa com Jesus, mas porque ele queria achar uma ocasião contra Jesus, para o acusar. Por quê? Porque Jesus não estava se encaixando na religião dele. Jesus não estava seguindo as regras da religião dele. Então estava incomodando a religião e ele foi para poder provar Jesus. E ele, de um modo que eu diria com hipocrisia, ele chama Jesus de mestre. Ora, ele se considerava o mestre, ele era o perito. Jesus era um nazareno, um homem que estava ali pelas ruas, mas ele chama Jesus de mestre, ou seja, um religioso hipócrita. E ele diz assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele não queria aprender com Jesus. Na verdade, ele imaginava que era a religião dele que sabia como um homem alcançar a vida eterna. Então, ele faz essa pergunta para Jesus. E Jesus respondeu o seguinte: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ou seja, qual o entendimento você tem daquilo que a lei te diz sobre a vida eterna? Então, aquele perito respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então ele diz: olha, para que nós possamos ter uma vida que vai além desta terrena, uma vida eterna, há duas coisas essenciais, que não podem faltar. É o amor a Deus e o amor ao próximo. E Jesus deu os parabéns a ele. Jesus respondeu assim: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Viverá como? Eternamente. Ame a Deus e ame o seu próximo. Você está no caminho certo. Jesus disse. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então vejam que aquele perito da lei, aquele homem religioso, ele quis se justificar. Ora, eu tenho que dizer que Jesus está errado, não é? E Jesus, ele concordou comigo mesmo. Eu disse que nós devemos amar o próximo, mas não pode ser simples assim. Não pode ser. Você tem que amar as pessoas, mas todas as pessoas. Eu tenho que amar as pessoas boas e as pessoas que eu nem gosto delas. Eu tenho que amar todas estas pessoas. E Jesus vai dar a resposta contando uma história, não é? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. Vejam, eu nem estou aqui considerando, isso é uma história ou é uma parábola. Não é o caso. Não estou aqui para fazer esse tipo de exame. Jesus trouxe esta informação porque deste relato de Jesus queria trazer um ensino, a essência. Afinal,
todo o texto que eu vou ler para vocês aqui diz respeito a quem nós devemos amar. Se nós devemos amar apenas as pessoas que nós gostamos, se nós devemos amar apenas as pessoas que são do nosso grupo, se nós devemos amar somente as pessoas que são da nossa religião, se nós devemos amar somente as pessoas que compartilham da mesma fé cristã que nós, se nós devemos amar somente as pessoas que fazem parte do nosso grupo social, do nosso grupo econômico, será que nós podemos então restringir o amor que Deus manifestou ao mundo quando enviou Jesus e o amor que Jesus veio nos ensinar com as suas palavras e com seus exemplos? Nós podemos restringir? Será que o que está escrito não é o suficiente? Será que nós temos que pegar a Bíblia e ficar criando dificuldades ou nos justificando? Tem um ditado que diz o seguinte: quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa para não fazer. E a gente vê muito isso. Tem gente que quer fazer, vai lá e faz. E as pessoas que não querem fazer, mas é difícil porque quem é o meu próximo? Afinal, eu tenho que amar todas as pessoas. Então tem muitas pessoas que, para não fazer ou para justificar o fato de que eles não fazem e não querem fazer, eles ficam tentando arrumar complicações. Complicações, todo tipo de complicação. É o que aconteceu aqui no texto. Jesus falou assim: olha, simples, não é? Vá, faça isso. Ame a Deus e ame o seu próximo. Não, mas quem é o meu próximo? Afinal, você está querendo que eu ame uma pessoa que não compartilha aqui da mesma fé em Deus que eu, ou alguma coisa assim? Jesus não entrou nessa questão. Jesus disse: olha, é isso mesmo, faça isso e viverá eternamente. Mas vamos ler, vamos continuar lendo aqui. E Jesus então vai contar esta história do samaritano, né? Ele disse assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então, tinha um homem que ele estava em Jerusalém e ele estava indo para Jericó. E no caminho ele foi assaltado, foi espancado, levaram tudo o que ele tinha e largaram ele jogado no meio da estrada, quase morto, ou seja, ele iria perder a vida se não fosse socorrido. Esse é o fato bíblico, da história de Jesus, do exemplo que Jesus dá. Ok? Então vejam, até uma observação. Eu sei que tem pessoas que gostam de espiritualizar tudo. Em vez de eles tirarem o exemplo do que o texto e o contexto está trazendo, eles vão levar isso para um outro campo. E não é nenhum grande problema, porque para evangelizar, para mostrar que Jesus é uma pessoa também que amou o mundo, que amou o homem, que se entregou pelo homem e indistintamente morreu por todos, eu posso sim, sem problema nenhum. Eu estou trazendo uma palavra de evangelização. Eu quero mostrar como Jesus ama as pessoas indistintamente. Eu posso usar esse texto, eu posso dizer que tem uma pessoa que está na cidade de Deus e ele vai para Jericó, que é uma cidade amaldiçoada, que foi amaldiçoada por Josué, e eu posso dizer então uma pessoa que está se afastando de Deus e pelo caminho ele sofre algum infortúnio, mas que Jesus é como o bom samaritano, que socorre independentemente de ser ele judeu ou não, que usa de uma misericórdia com a pessoa, que gasta do seu tempo, que coloca sobre os seus ombros, que o ajuda, que o trata, que o leva para uma hospedaria, que seria então o grupo religioso chamado igreja, e que Jesus também promete que vai voltar para que toda aquela conta esteja quitada. Eu posso fazer usar o texto desta forma para apresentar Jesus? Faz sentido. Sim, posso. Mas vejam, aqui o texto, aqui, quando nós queremos, afinal, manter o texto dentro daquilo que o contexto está trazendo. Jesus estava tratando sobre a questão
do próximo, a quem você deve amar. Se você deve amar somente as pessoas que concordam com você, se você deve amar somente as pessoas que fazem parte do seu grupo ou não. Veja, Jesus, ele conta essa história. Tem um homem que está saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Jesus nem disse se aquele homem era judeu. Jesus não falou. Talvez fosse, ele estava em Jerusalém, não é? Estava saindo de Jerusalém, estava voltando para Jericó. Pode ser uma pessoa que subiu ao templo para fazer ali, levar ali os seus sacrifícios, ou seja, um judeu que era aceito dentro do templo, aceito em Jerusalém, pode ser. Mas Jesus nem disse se ele era judeu ou não. Jesus só disse ele era uma pessoa, um ser humano, um homem que estava num caminho e que neste caminho ele foi assaltado e foi largado para morrer. Estava numa situação onde ele precisava de socorro urgente. Então essa é a história. E Jesus está tratando sobre a questão do próximo. Não está valorando aqui detalhes, como nós muitas vezes fazemos. Mas agora vamos continuar lendo então o que Jesus conta nessa história, não é? Depois que o homem então estava já quase morto no caminho. Aconteceu, né? Estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, um líder espiritual da religião judaica. Ele era a pessoa mais importante que tinha naquele ritual levítico. E este sacerdote, ele está voltando, também passando pelo mesmo caminho, mas quando ele vê aquele homem caído, ele passa para o outro lado da rua, né, e segue o seu caminho. E Jesus depois ele conta que isso aconteceu também com um levita, vejam só. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Então Jesus ele vai além, olha, não só o sacerdote, mas aquelas pessoas que estão ali a serviço, são pessoas separadas para estarem cuidando daquele ministério, daquele serviço, daquele ritual levítico. O levita era a pessoa que, inclusive, era quem recebia os dízimos da população, e depois tirava desses dízimos 10% para entregar aos sacerdotes. Então, eles administravam ali as ofertas, que eram os cereais, que eram o produto da terra, que eram levados a Jerusalém e que estavam ali também auxiliando todo o trabalho do templo. Então, eram pessoas que tinham uma atividade intensa, cada um no seu turno, claro, mas eles tinham uma atividade intensa religiosa. Eles eram separados para isso. Mas ele também passou para o outro lado da rua e não ofereceu um socorro para aquele homem que estava estendido, morrendo na beira do caminho. E Jesus continua dizendo o seguinte: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. E Jesus usa aqui exatamente o exemplo do samaritano, que era um grupo de pessoas que não era querido pelos judeus. Eles eram antipáticos. Os judeus, eles detestavam, eles repudiavam, eles desprezavam os samaritanos como uma raça impura, indigna. E vejam que um samaritano é quem vai oferecer ajuda para esta outra pessoa que, como eu falei, poderia até ser um judeu, porque ele estava descendo de Jerusalém. Mas Jesus, ele diz o seguinte: olha, não importa se ele era judeu, se ele não era judeu. A questão é, o samaritano, que é a pessoa que vocês desprezam, ele tem uma atitude que é diferente da sua. É diferente dos judeus, dos religiosos. Ele se aproxima daquele homem e vai cuidar daquele homem, vai tratar das suas feridas. Diz aqui, olha, este samaritano, ele estava de viagem, ele tinha os seus compromissos, não é? Ele tinha lá os seus compromissos, as suas responsabilidades, tinha um tempo que ele deveria ter que cumprir, ele tinha negócios a fazer, mas ele para ali e ele vai
com piedade tratar daquele homem. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então vejam, esse samaritano fez tudo isso, Jesus contando. Parou o seu tempo, parou as suas atividades, gastou o seu vinho, gastou o seu óleo, enfaixou as feridas daquele homem, colocou sobre o seu próprio animal, levou ele para uma hospedaria, que era um local que havia um custo para poder manter aquela pessoa ali. E ficou ali cuidando dele. E quando ele partiu, disse que voltaria e acertaria a conta dessa hospedaria. Vejam só. No dia seguinte, né, então ficou um dia inteiro por conta daquele ferido. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro, pagou a conta do que ficou a conta até aquele momento, né? E disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E Jesus pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? É a pergunta que Jesus faz. E aí, o perito na lei vai responder o seguinte: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Então esta foi a lição de Jesus. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, Jesus está mostrando algumas coisas básicas, facílimas de compreender pelo texto. Não preciso espiritualizar. Basta eu entender o que Jesus falou. E aquele homem também entendeu. Jesus não espiritualizou nada ali para ele, simplesmente contou a história e ele entendeu o que Jesus queria dizer. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, piedade, misericórdia e amor que Deus espera de você, se você quer realmente uma aproximação de Deus, você não pode ficar restringindo. O seu próximo é qualquer pessoa, aquele que está perto de você. E não interessa se ele é judeu, não interessa se ele é... isso aqui é uma pessoa de uma nação estrangeira, é um estrangeiro de uma nação pagã, não interessa. Esse aqui, ele é uma pessoa... Não interessa a origem. E Jesus está mostrando que os religiosos estão tão envolvidos muitas vezes com os seus rituais, como se aquele ritual fosse suficiente para levá-lo a Deus. E Jesus mostra o seguinte, que quando você trata de socorro às pessoas, de amor, de misericórdia, que é aquilo que é o essencial para que o homem vá a Deus, que foi como começou toda a história. O que eu devo fazer para ter vida eterna? Jesus não disse a ele: olha, faça lá o seu ritual direitinho, não deixe de levar o seu sacrifício lá no templo. Olha, todo ano leve lá os seus dízimos no templo, porque se você não levar os seus dízimos lá no templo, olha, você não vai ter salvo. Então, a questão de vida eterna, Jesus, ele colocou 2 coisas essenciais, e uma delas é amar o próximo, e depois ainda vem e explica que o próximo não é aquela pessoa que faz parte do seu grupo, não é aquele que é judeu como você é, que tem a mesma religião que você tem, que professa a mesma fé. É qualquer pessoa que você vendo necessitada, estenda a mão e socorra se é um caso de vida. Aqui nós temos um caso de vida ou morte. Há uma pessoa que vai morrer se você não socorrer. Então é necessário, é importante a sua ajuda. E veja, Jesus, ele não, nessa história, ele não ficou colocando as dificuldades, os riscos. Olha, quais são os riscos, Vejam bem, quantos riscos nós temos. Veja, aquele samaritano, por exemplo, ele poderia perder um negócio. Imagine, ele vai ajudar o outro lá, que já está quase morto mesmo, nem sabe se vai viver.
E ele vai perder um negócio, ele está fazendo uma viagem de negócio, ele tem um compromisso, ele não pode perder tempo. Veja como é que ele vai, você sabe lá se esse dinheiro dele não era um dinheiro que estaria sustentando a sua família, então ali os seus filhos estavam esperando ele chegar com aquele dinheiro para eles comerem. Então, olha, você sabe se aquele óleo é um óleo que é um óleo purificado, sei lá, vai que aquele óleo não seja o óleo adequado para colocar na ferida, aquele vinho não era um vinho de qualidade. Como é que você vai usar um vinho que você não sabe a procedência naquele homem? Meus irmãos, o que eu estou colocando para vocês aqui é que Jesus, quando ele conta, ele diz o seguinte: uma pessoa foi lá e ajudou. Não ficou colocando dificuldade, fazendo levantamento dos riscos, dos perigos, das condições. Será que ajuda? Será que não ajuda por conta disso ou por conta disso? Foi lá e ajudou. E o que nós vemos hoje são pessoas, muitas vezes, para não ajudar, vai ficar colocando muitas restrições. Olha, será que eu ajudo? Será que o cobertor, entendeu, foi lavado adequadamente? Será que a roupa que uma pessoa deu não tinha um furinho? Será que aquele alimento passou pela vigilância sanitária? Será que, sabe, todas essas coisas são importantes? Essas coisas são importantes em condições normais, como diz na economia, ceteris paribus. Em condições normais de temperatura e pressão, você faz as coisas perfeitas. Tem determinados momentos que as pessoas precisam de socorro, de ajuda. Não dá para você... Olha, uma pessoa sofreu um ferimento aqui, ela precisa fazer um torniquete. Aí eu chego lá com a minha camisa, vou fazer um torniquete. Alguém diz, alto lá, você vai usar a sua camisa que você usou, que está suada para fazer o torniquete. Você vai provocar uma infecção. Meus irmãos, eu fico imaginando o seguinte. Jesus... Se nós tivéssemos naquele tempo o entendimento que temos hoje sobre esses monte de restrições, inclusive para socorrer as pessoas, teria um grande problema. Imagine Jesus vai curar um cego, aí cospe no chão, né? E no barro, naquele chão, naquela terra onde passa animais, onde passa pessoas, né? Onde pombos fazem sujeira ali, e Jesus vai lá na terra, cospe, e aí ele faz um lodo, e quando ele vai levar a mão no olho do cego, alguém pega na mão dele e diz, opa, para lá, que nojeira, que nojento que você é. Você já imaginou que você pode provocar uma infecção no olho deste homem? Você já imaginou como é que você pega? Você sabe que terra é essa? Olha só como está suja. Cuspe. Você vai provocar um dano para quem? Imagine, hoje Jesus não ia poder curar o cego, né? Jesus foi lá, cuspiu no chão, fez lodo, botou no olho do homem para o homem enxergar. Hoje não ia poder. Vocês ficam imaginando aquele homem... paralítico que foi levado a uma casa onde Jesus estava, e seus amigos ele estava na cama, amarraram aquela cama, subiram com ele no telhado, descobriram o telhado, desceram com Jesus. Se fosse hoje, alguém chegasse e disse, olha, para lá, olha o risco que você vai estar submetendo este homem. Você já olhou essas cordas aí, se elas estão firmes, se elas dão sustentação? É porque naquele tempo uma maca não era de alumínio, como é hoje, né, leve. Eram camas, eram coisas pesadas. Como que você vai descobrir? Olha só, você vai descobrir o telhado, um pedaço de telha pode cair em alguém embaixo, você pode provocar um problema maior para tentar resolver um problema, você vai criar outro. Irmãos, assim, aqueles homens foram lá, Jesus está lá dentro, subiram com ele, com maca, com tudo, amarraram com que corda lá que seja que fosse, descobriram o telhado, baixaram no meio do povo lá e a coisa aconteceu. Então, às vezes, a gente fica colocando dificuldade. Jesus teria muita dificuldade hoje para curar as pessoas. Porque as pessoas iam, né, ficar questionando isso, criando dificuldades. Então, eu fico vendo essas coisas e fico imaginando que talvez esses discursos venham de pessoas que não estão morrendo. Porque se estivessem morrendo, não iam ficar colocando tantas dificuldades para ajudar. Né? E aqui eu estou trazendo essa questão por quê? Porque é uma coisa simples, é um texto simples. O seu próximo, meu irmão, não é aquela pessoa que faz parte da sua religião. O seu próximo é qualquer pessoa. Jesus deu o exemplo. Você quer um exemplo mais claro do que esse? Era um judeu que não gostava de um samaritano, né?
E um ajuda o outro, sendo que eles nem estavam, olha só, os samaritanos, eles não adoravam no templo, eles não faziam rituais no templo. Eles não faziam parte daquele ritual. Não, mas sem o ritual você não pode ser salvo. Mas o samaritano é o exemplo de Jesus para quem vai para a vida eterna. É aquele que não vai lá levar sacrifício no templo, não. É aquele lá que não pode nem pisar no templo, porque ele é impuro aos olhos dos judeus. Mas é o exemplo que foi dado por Jesus de quem é o meu próximo. Ame o seu, é de amor ao próximo. De quem realmente consegue alcançar a essência do que é uma vida para além da miséria desta nossa vida humana. Uma vida que vai além das coisas terrenas, que vai para a eternidade. E às vezes a gente fica criando muita dificuldade, muitas regras, né? E você deixa Jesus e fica criando um monte de regras para a pessoa ser salva. Olha, tem gente que vai dizer, você não entregou 10% da sua renda, você é um ladrão, e fica criando uma monte de situação. E na hora da necessidade nós não vemos essas pessoas socorrerem o próximo. Há diversos exemplos de muitas igrejas que não estão ajudando, não estão perguntando, o fulano é da presbiteriana, eu só vou ajudar o presbiteriano. Imagina, irmãos, o presbiteriano só vai ajudar o presbiteriano. O assembleiano só vai ajudar o assembleiano. O espírita só vai ajudar o espírita. Meus irmãos, aí você vê uma pessoa que é espírita que não olha para isso. Não quer saber se o sujeito é crente. O crente odeia o espírita vai lá e leva e cria o orfanato, e cria o lar de idosos, e ajuda e socorre, e não pergunta. Só quem pergunta é você, religioso, que pergunta, que quer ajudar. E eu estou trazendo isso por conta do exemplo que nós falamos sobre a Igreja Cristã Maranata, quando comentamos uma escola bíblica, e mostramos que a ideia da Igreja Maranata é que ela só ofereça socorro, ajuda às pessoas que são da Igreja Cristã Maranata. Ou seja, na hora que ele atendeu lá a quantidade de famílias que é da igreja, pronto, ele não precisa ajudar mais ninguém, ele não pode acolher mais ninguém, né? E aí alguém vai dizer o seguinte, aí eles têm lá um Manaim, que é um local que acolhe, sei lá, centenas ou milhares de pessoas, mas ele só acolhe o número de famílias, 10 famílias que são da Igreja Maranata, porque, né, o próximo do Maranata é só o Maranata, o irmão do Maranata é só o Maranata. Agora, eles só não conhecem Jesus Cristo. Eles nunca leram essa passagem, ou tem gente que fica lendo e fica espiritualizando e sai da realidade, sai daquilo que Jesus queria dizer. Coisas simples que Jesus estava ensinando. Não precisou espiritualizar nada para aquele perito da lei. Ele entendeu que o próximo... Jesus perguntou para ele, aí, então, quem é o próximo? É o judeu? É o sacerdote? É o levita ou é o samaritano? É aquele que usou de misericórdia. Então, é isso. São as pessoas. Você use de misericórdia, use de piedade, use de compaixão. Não deixe que a sua religião te atrapalhe a se aproximar de Deus. Não deixe que a sua religião impeça você de ter uma vida eterna com Deus. Porque a religião ela pode estar te impedindo, ela pode estar fazendo você odiar. Né? Quantas pessoas nos odeiam por falar, né, que a religião está fazendo coisas que estão te afastando de Deus. E as pessoas e os religiosos, eles odeiam, eles xingam, eles bravejam, eles acham que nós somos o mal, a expressão do mal. Porque nós estamos denunciando coisas simples. A religião, o ritual não vai te salvar. O ativismo religioso não vai te salvar. O que vai te salvar é entender a mensagem de Jesus. E tem religiões e tem igrejas que não pregam o evangelho, que ficam lá no Velho Testamento buscando regras e regras e regras e aplicando e criando uma série de condições para que o homem tenha uma vida com Deus. Mas enfim, aí um irmão muito bem intencionado,
ele mandou um e-mail dizendo assim, olha, mas neste caso tem uma série de coisas que você precisa observar, né? Por que será que essas pessoas, não é melhor você assistir bem 10 famílias do que, meu irmão, se você estiver olhando para o seu lado, vendo uma pessoa morrendo, aí você vai ficar lá criando uma série de situações e de circunstâncias, meça isso, será que aquela roupa que foi doada, será que aquele lugar, porque tem abrigos onde está havendo crimes, os irmãos, tem uma série de problemas, uma série de riscos, uma série de complicações, mas a pessoa está morrendo. Será que você vai ficar criando uma série de obstáculos para poder socorrer? Agora, eu só estou trazendo aqui para vocês como eu enxergo, olhando para a parábola do samaritano. A vida, ela está acima de qualquer coisa. Não, você pode colocar dificuldades para tudo, restrições, complicações, há um monte de problemas, um monte de riscos. Riscos e riscos e riscos. E se eu, na minha vida, se eu ficasse olhando para os riscos, eu não teria feito nada. Quando você quer, você faz. Quando você não quer, você arruma uma desculpa. Este perito da lei também não queria amar o próximo. Por isso, ele arrumou uma justificativa e ainda tentou se justificar diante de Jesus. Ah, mas não dá porque quem é o meu próximo? E Jesus contou essa parábola. Meus irmãos, eu não tenho nenhuma paixão por estar certo. Eu só sinto que eu devo expressar aqui a minha forma de ver as coisas, independentemente se as pessoas vão concordar ou não, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.